Bom, a gente, eu e Godoy, né, a gente conversando bastante, acompanhando todas as questões que também estão lá, pipocando lá no grupo do fórum, a gente entendeu que era interessante a gente marcar essa conversa, né, de uma forma bem aberta, para a gente também se orientar com relação à percepção do setor da PNAB, né, com relação à PNAB e com relação, claro, a tudo que a gente vem enfrentando nas execuções dos editais, como que isso vem afetando diretamente, né, o setor de dança. E queria passar a palavra para o Godoy também, dar um oi. E pessoal, boa tarde aí a todas, a todos, a todes. Espero que vocês estejam bem, embora com esses resultados difíceis, né? Mas a gente tenta, vamos sobreviver. Ju e eu, como a gente falou lá no grupo, nós temos uma reunião, né, Ju, segunda-feira, de 14 às 17h30. É uma reunião que, inclusive, era para ter acontecido quase há um mês atrás. Ela estava marcada para o dia 10 de março, e em função, né, da vice-presidente ter perdido o pai, ela foi desmarcada. E aí, com essa coisa toda, né, dos atrasos do resultado, a gente, enquanto conselheiro, temos diariamente, praticamente, né, cobrado que essa reunião aconteça, e finalmente ela foi marcada agora essa semana para a próxima segunda-feira, e a gente achou que era importante de vir aqui, né, conversar com vocês, enquanto setor de dança, porque até então a gente já teve aí diversos editais, né, resultados de dança publicado, como circulação de solos e duos, circulação de grupo, criação de solos e duos, criação de grupo, esse agora, né, que foi a formação que saiu, né, no edital 5, que saiu essa madrugada, acho que era quase 3 horas da manhã, inclusive, e anteontem a gente teve também, né, o edital 2, que é o da premiação. Então, se eu não me engano, aí já conta, se eu não... a pesquisa em dança também, né, foi um dos primeiros. Então, acho que são 7 já linhas, né, onde é que a dança está contemplado. A gente está aí no grupo, claro, acompanhando, mas eu acho que era importante a gente formalizar, né, entregar para a Secult segunda-feira um documento onde é que tem aí essa devolutiva do setor. Primeiro, porque ela precisa ser corrigida agora, e segundo, porque daqui a pouco a gente está empinado de novo, porque esse resultado que a gente está acompanhando agora, isso tudo deveria ter acontecido em 2024, inclusive o pagamento, né, deveria ter acontecido em 2024, mas como o Ministério da Cultura prorrogou até junho, o Estado meio que parece que está seguindo aí essa prorrogação ao limite, né? Porque hoje, 4 de abril, a gente ainda tem o resultado do edital 3, 4 e edital 11, que é o dos festivais, para poder ser publicado. Então, faltam ainda 3 editais para ter a publicação do resultado. A gente ainda não teve resultado dos recursos de nenhum. Teve recurso aí que já era para ter saído o resultado há pelo menos 15 dias. E aí, depois disso, a gente ainda tem, né, o processo da habilitação, e a gente sabe o quanto que isso demora, né? Quem já ganhou FEC, quem já ganhou Paulo Gustavo sabe disso. Então, a gente queria mais era escutar, né, Ju? Eu ouvir vocês e sair daqui. Inclusive, por isso que a gente pediu para vocês poderem trazer digitado, porque se vocês já mandam aqui para a gente no chat, a gente já colhe aqui para a gente poder fazer esse documento aí para formalizar sobre uma devolutiva aí, né, de uma escuta da dança. Exato, e também, né, fazer esse mapeamento e também não deixar que a gente se abata, digamos assim, né, enquanto setor. A gente foi pego hoje de uma forma bem assustadora pelo número de desclassificações no edital 5, que é uma questão que a gente está tentando entender, mas ainda não temos os pareceres, né, parece que ainda não está disponível, porque fica disponível no dia seguinte, mas a gente está tentando entender algumas questões com relação aos pareceristas, quem é que vai analisar os recursos, e a gente não está tendo isso ainda. Então, é muito importante que a gente tenha claramente, né, as questões que a gente precisa pontuar junto à Secult para representar o setor, para que a gente possa, né, na reunião, pedir esclarecimentos que sejam realmente representantes do nosso setor, né, que nos representem
para a gente não ter uma falas vagas na reunião, que seja realmente útil essa fala. Então, o momento é bem de escuta e partilha mesmo, viu, gente? Fiquem à vontade, por favor. Fabiana tinha levantado a mão, não sei se foi sem querer, mas quem quiser falar, por favor, é só falar. Vai sair rapidinho. Foi sem querer, me desculpa, viu? Me desculpe, eu estava desligando a câmera. Foi sem querer. Obrigada. Imagina, imagina. Gente, a minha internet é instável. É só porque Voltei? talvez encoraje as pessoas... Voltou, Ju? É só porque talvez encoraje as pessoas a falarem. É um pouco é porque no grupo a gente tem, né? Nós ficamos ali falando para nós mesmos e a gente fica o dia inteiro, a tarde toda, a noite toda, a madrugada toda, falando e colocando as nossas lamentações. Só que nós já sabemos, porque nós também enviamos os nossos projetos e a gente sabe por que a gente está passando. Mas é importante que a gente formalize tudo isso junto com a Secult. Lá no grupo a gente não tem, infelizmente, ninguém da Secult. Temos nós. E como o Ju e eu somos os representantes, né, da cadeira de danças, é importante a gente chegar lá e falar assim, olha, a gente tem essa formalização aqui, olha, o setor da dança está falando isso aqui. Então, acho que era importante da gente ter isso, né, de, olha, meu projeto está desclassificado por causa disso, mas isso que está sendo desclassificado está lá, olha, o parecerista não viu. Ou então, olha, isso aqui que eu recebi, essa análise foi feita por inteligência artificial, olha, isso aqui não é uma análise, isso aqui é um prompt, né, do que o parecerista colocou. Ou então, o parecerista falou que eu não enviei comprovação, mas o meu portfólio está lá com todos os dados, com datas, né? Falou que o meu currículo não prova que eu tenho mínimo de 10 anos, mas eu tenho, olha, tá aqui. Eu acho que porque isso tudo vai nos alimentar de argumento, né, Ju? Para segunda-feira a gente dialogar com a Secult. Olha, gente, esse edital mesmo de hoje, que é o edital 5, não sei se vocês observaram, mas tem um número gigantesco de propostas não selecionadas. E quando a gente leva isso para a Secult para poder questionar, a resposta foi, um edital que teve poucos inscritos, e aí por isso aquele número grande de desclassificado, e sobretudo a resposta da desclassificação é que zerou algum item. Só que, por exemplo, ainda não saiu, pelo menos até na hora que eu entrei aqui na reunião, ainda não tinha saído a ficha de avaliação do parecerista, né? Que até nisso também é um problema. A Ju está cobrando desde que começou a sair os resultados, que, por exemplo, não sei se vocês têm conhecimento disso, mas o projeto nosso está sendo avaliado por um único parecerista, enquanto, na verdade, o habitual é que 2 pareceristas analise cada projeto, dê 2 notas distintas, some essas notas e a minha nota, então. E adivinhe, quem vai analisar o recurso, quem está analisando o recurso, até então, onde a gente tem conhecimento, é o próprio parecerista que analisou. Então, por exemplo, vamos pensar aqui, a Monique, por exemplo. Monique avaliou o projeto da Ju, deu uma nota X. A Ju entra com recurso, é a Monique que vai avaliar o recurso que ela fez. Ela vai discordar dele? Claro que não. Fabiana. Eu queria saber esse negócio aqui, porque não é só no nosso grupo que está se falando de inteligência artificial, né? Eu também estou no grupo de literatura, também faço produção e trabalho com algumas pessoas da literatura. E lá também estão tendo esse mesmo questionamento. Vocês acham que é possível mesmo que tenha sido avaliado por inteligência artificial, ou seja, que sei lá, eu não sei. É estranho, né? E é complicado se realmente for verdade, assim. Eu tenho amigos que trabalham como pareceristas, geralmente é um processo gigante, mas realmente nunca se avalia sozinho, né? Sempre tem 2 ou 3 que vão avaliar os mesmos projetos e depois vão somar as notas, vão discutir, tem reuniões, né? Para se discutir como é que faz tudo mais.
Pelo que eu percebo, da parte de contratação de parecer, do primeiro, do edital 1, já está complicado, né? Já tem retificação, já tem resultados e resultados. Obviamente que a gente não conhece ninguém que faz, né? Mas eu coloco um pouco em xeque essa história da inteligência artificial. Será mesmo, gente? É só uma dúvida, tá? Não estou duvidando de ninguém, assim. É uma dúvida... Na verdade, é um questionamento, assim. Será que eles são capazes? Sabe, assim, alguma coisa assim. Porque é grave, né? Se for realmente... Se eles estiverem realmente usando e tal. Existe algum tipo de transparência em relação aos pareceristas? A gente consegue saber quem são? Não, né? Mas, enfim. Como é que se sabe isso? Eu vou te dar o meu ponto de vista, sabe, Fabiana? Eu sou parecerista e eu sou professora universitária. Isso é uma coisa que o meu olho bate, identifica, fala de ChatGPT. É texto ChatGPT, porque meus alunos só querem usar isso, obviamente, né? Então, assim, os textos, tem alguns que estão claramente com o tal do prompt, né? Que é o comando, assim. O projeto deve ser analisado conforme o edital. Um parecerista não tem por que escrever isso numa justificativa dele, entendeu? Então, quando a coisa começa a ficar muito impessoal e generalizado, cara de ChatGPT. Então, assim, eu vi uns que eu falei, lá. Para mim, na minha análise, nesse contexto, tanto na minha atuação como parecerista, tanto na minha atuação como professora, para pegar isso, assim. Agora, a gente ainda não consegue falar nem que sim, nem que não, até porque seria muito leviano, mas para mim está muito, muito próximo de uma coisa que é do ChatGPT. Uma coisa que me assusta também é que os pareceres as justificativas estão iguais, para pontos completamente diferentes, né? Então, assim, a mesma justificativa aqui, outro ponto, outra coisa com a mesma justificativa. E ainda tem uma terceira coisa que, para mim, é a pior de todas, que é assim, inclusive eu passei por isso, acredito que vocês também devam ter passado, porque não tá raro, que é assim, atende plenamente, satisfatoriamente o edital, nota 7 em 10. Isso tem que ser proibido, né? A primeira coisa que eu entendi, eu falo que ser parecerista e ser professor dá no mesmo, porque você tem que explicar por que você está tirando nota de um aluno, né? Você não simplesmente tira a nota dele e pronto, acabou. O processo educativo está exatamente no espaço do erro, né? E aí, uma coisa que eu tenho falado, e inclusive escrito no meu recurso, é isso, por quê? Eu preciso saber por que eu perdi nota, não que meu portfólio ou meu projeto atende satisfatoriamente. Se atende satisfatoriamente, a nota mínima que eu posso receber é total, entendeu? Então, essa é a minha percepção, né? Que sim, é muito possível. Godoy. Não, eu queria só voltar com a Fabiana, porque, por exemplo, assim, ela traz coisas que eu acho que a gente precisa de refletir sobre elas e levar isso para a Secult, obviamente. A inteligência artificial, ela está aí. É um negócio que chegou, não tem escapatória, e, inclusive, eu acho que a gente usa muitíssimo pouco, porque a gente, de fato, não sabe usar, mas é um negócio que veio para ficar, e é igual o Google. Hoje, todo mundo usa Google, né, o tempo todo. E eu acho que é igual, foi feio eu falar isso, porque é um negócio que é muito mais monstruoso, ela é muito maior do que Google e chegou para poder ficar. Eu acho que é difícil falar que foi usado ou que não foi usado, mas eu vou compartilhar só um negócio que a gente teve acesso ele hoje, né, Ju? Só para vocês poderem entender isso que eu estou falando. Vocês conseguem ver a minha tela? Sim, a gente vê. Tá dando para ver. Olha lá para vocês verem. De acordo com o edital, avaliar se a pessoa transmite seus saberes para a comunidade e outras gerações, consolidando e distribuindo comunitariamente conhecimento relacionado à sua expressão ou prática cultural, demonstrando o currículo ou portfólio. Isso me parece que é um comando. Tá vendo? Olha, de acordo com o edital, avaliar se a pessoa transmite. Isso. Não é? Eu tenho a impressão, de acordo com o edital, avaliar a relevância do agente cultural a ser contemplado, tendo como base a importância artística e social para a comunidade, de acordo com suas ações culturais já desenvolvidas. O agente cultural apresentou portfólio satisfatório e relevante. Isso me parece que é um prompt.
me dá a entender que é um comando, ou seja, ele está sugestionando, né? Se é isso, a gente não pode provar, obviamente. E aí eu acho que é estranho, né? Os artistas estão usando ChatGPT para poder criar um projeto, que também eu tenho visto muito parecerista, muito puto com isso, inclusive dando nota baixa. A gente vai ter que trazer essas questões nos próximos editais. Isso vai ter que aparecer nos próximos editais. Se o artista está usando não sei o quê, lá no edital não tem nada que proíba isso. E, inclusive, não sei se vocês lembram das lives, mas em algum momento os meninos lá da live sugestionaram usar o ChatGPT. Isso teve, em algum momento, foi dito. Agora, me parece estranho, é um parecerista que está avaliando, porque não é o parecerista, é o ChatGPT. Entende? Então, isso aí é uma questão. E acho que a gente, inclusive, se você pega o seu recurso e você acha, desconfia, imagina, talvez é bom você informar isso lá para a Secult. Olha, de acordo com esse parecer aqui, isso nos cheira a cara de ChatGPT. É uma coisa. Mas nós, inclusive, nem sabemos, porque a maioria de nós, e eu me coloco nesse lugar, a gente nem sabe, ó. A Ju é professora, então ela está lidando lá com esse universo, ela recebe trabalho dos alunos. Então, ou seja, ela já está com familiaridade dentro desse processo. Ela já tem faro para o negócio. Ó, isso aqui me cheira ChatGPT. É uma questão. A outra é, de fato, os erros nas avaliações. Porque, por exemplo, é o que a Ju falou, se o cara fala, atende o critério solicitado, por que ele dá 7 de 10? Ele mesmo está reconhecendo que atende. Entende? Então, não faz sentido ele falar que atende perfeitamente os critérios do edital e era 10 pontos, ele dá 7, né? Isso também é uma outra coisa. E aí, o que eu tenho falado? Assim, a impressão que eu tenho é que nós estamos fazendo um trabalho da Secult com parecerista. E se vocês analisarem o que está sendo o resultado, a impressão que eu tenho é que foi um resultado raso, uma análise rasa, e aí a gente fala, ó, não, mas isso aqui, a gente está defendendo item a item, aí a gente faz, né, a análise do nosso próprio projeto, devolve para lá, e eles vão analisar a análise do nosso projeto sobre o nosso projeto. Me parece que é esse o lugar. E é retrabalho para todo mundo, para nós, para eles. Olha esse tanto de projeto que vai e volta. Eu sei que a gente está falando de 18 mil projetos, que até esse número ainda não foi confirmado, porque esse era o número inicial, lembram? Depois falaram, tem muitas inscrições que podem ser repetidas, muitas inscrições que podem não ter sido concluídas. A gente ainda não sabe qual que de fato é o número disso, mas está sendo assustador. E tem um ponto que a gente tem que ficar muito, muito antenado, né, e falar sobre isso, que é, além da gente estar trabalhando para quem está trabalhando, né, porque para quem devia estar trabalhando, então, assim, o que aconteceu desde o começo? Soltaram os editais. 60 dias para a gente analisar os editais, para os editais serem corrigidos. Já não é aceitável, né? Assim, uma coisa que eu bati muito na tecla, assim, já não é aceitável que um edital seja solto sem revisão, e aí eu estou dizendo da minha percepção, não estou dizendo que isso aconteceu, mas completamente sem revisão, sem nenhuma comparação com o que os setores enviaram, porque nós da dança tivemos informações nos editais que a gente não sabe nem de onde saiu, sendo que a gente viu um documento super organizado junto com vocês. Então, assim, editais que parecem que não passaram por revisão, para a gente poder identificar, para a gente poder sinalizar, para então ter retificação. E aí, a coisa começar a contar como se os 60 dias tivesse valido para inscrição. Quem se inscreveu nos primeiros 15, quando voltava no edital, voltava num outro edital, com outras regras, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que lembrar lá de trás que o trabalho não começou só no seu próprio projeto. Começou em olhar para o edital e falar, tá errado isso daqui, muda. Então, assim, essa coisa da gente estar realmente trabalhando, né, tá muito séria, porque a gente está trabalhando para a Secult e para os pareceristas. Não pode, de jeito nenhum, né, ter esse tipo de lugar. A segunda coisa que eu acho muito preocupante mesmo é que o Godoy estava falando, nossa, fugiu
O Godoy estava falando sobre o retrabalho. Assim, pensa com a gente, né? Assim, se 18 mil proponentes se inscreveram, quantos vão conseguir olhar para isso a tempo de mandar um recurso bem pautado, com as informações que precisa, com os editais? Então, assim, começa a ser mais elitizado, mais burocratizado, porque só quem tem acesso às redes de informação, aos grupos que estão circulando, é que conseguem se atualizar, é que conseguem se informar. E aí, com isso, conseguem saber como é que é feito o recurso. Outro dia eu fiquei pensando assim, gente, se eu não tivesse o WhatsApp, eu saberia me inscrever na PNAB, num simples edital? Eu saberia do que está acontecendo se eu não tivesse WhatsApp e Instagram? Então, é muito sério uma política ser feita em cima só de WhatsApp e Instagram, né? Então, cadê essas orientações, né? Onde que estão sendo essas orientações? No próprio edital está muito confuso, né? Porque o certo é você ler o edital, você pode imprimir o edital e entregar para alguém. Essa pessoa tem que entender o que está escrito ali, né? Tem que entender o que está sendo pedido. E aí cabem as várias interpretações, né? Como até leis têm, mas assim, é muito complicado a gente começar a pensar que o processo de inscrição já é, claro, né? É uma seleção e a gente tenta simplificar ao máximo, mas o processo de recurso é que vai definir. Né? Hoje a gente presenciou, né, Godoy, uma discussão muito assustadora que foi sobre um edital que estava com classificados errados, porque parecia que era só para OSCs e classificaram PJ e PF. Me corrige, tá, Godoy, se eu falar besteira. E aí, de repente, a Secult informa que no próximo processo isso vai ser revisto, que isso seguiria dessa forma e que no próximo processo seria revisto. E os conselheiros dizendo, não pode seguir dessa forma. Como é que você vai classificar uma pessoa agora e na próxima etapa, que teoricamente ela passou, ela vai ser bloqueada pela etapa anterior, porque ela não devia nem tá ali. Então, assim, gente, são situações muito delicadas, né? Também é um espaço para a gente poder trocar o que tem acontecido, assim, no sentido das discussões, né? E a gente tem ficado muito de mãos atadas, infelizmente. O nosso lugar e o nosso poder é realmente falar por nós na reunião, né? Por isso é importante essa escuta, por isso é importante esse alinhamento todo, né? E entender onde é que a porca está torcendo o rabo, além de tudo que a gente já está vendo, mesmo. Então, essa coisa do IA, por mais que eu não possa mesmo dizer e eu garanto, porque não posso, eu te digo que eu estou muito tendenciosa a entender que sim, né? Mas quem vai poder dizer é só uma análise, né? Que claro. Não, e aí porque eu também não tinha, claro que a gente não tem contato com todos os pareceres, né? E realmente, isso que o Godoy mostrou, é claro, né? Assim, foi ver para crer, né? Obrigada, viu? Imagina. Por também estar à frente e estar chamando a gente para essa discussão. Porque sem luta não rola, né? Não acontece, eles vão continuar deitando mesmo, né? O edital já tem vários erros nos enunciados, né? Nas manchetes, né? Erro de digitação, erro de, né? Então, coisas muito básicas, né? Realmente. E que a gente é exigido um monte, escreve um monte, pensa um monte, elabora, conversa com a comunidade, pensa nas coisas, né? Para perder para robô, realmente... que é punk, né? Porque realmente é uma coisa que a gente vai ter que começar a ver, mas dá para aceitar, né? E isso vai ser uma coisa que a gente vai ter que começar a discutir e propor, assim, porque não adianta só identificar, né? Que tem sido por aí. Eu fiz um parecer agora de Fortaleza, no ano passado, eu identifiquei, assim, o ChatGPT na apresentação dos projetos. Mas eu acho que tem lugares diferentes de atuação, sabe? Uma coisa que eu falo muito com os meus alunos. Gente, não tem problema você ter uma proposta, elaborar uma ideia e usar as ferramentas para te ajudar a escrever sobre isso. Isso é uma coisa. A outra coisa é que a ferramenta faça por você. Então, eu acho, onde a tecnologia encosta, ela nunca mais desencosta, né? O que tem de estudo, de pesquisa sobre isso é assustador. Então, assim, eu falo, usem o ChatGPT, mas perguntem outras palavras para vocês elaborarem as ideias de vocês, né? É uma ferramenta, não pode ser o ser pensante, nunca vai ser o ChatGPT.
né? Nunca pode ser. Só que é diferente, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma proposta, como o Godoy falou, a Secult incentivou o uso dessa ferramenta. Aí vamos supor que eu tenho uma proposta de fazer aula, vou até usar outro setor, de aula de circo para crianças de 3 a 5 anos em escolas da comunidade rural de Viçosa. Mas eu não sei exatamente como dizer a importância disso. Eu sei que é importante porque eu vejo a diferença na realidade. Então, eu escrever um parágrafo rústico, isso ser elaborado, eu pegar aquilo e transcrever de alguma forma e reelaborar, é muito diferente de eu pegar um projeto e analisar a qualidade desse projeto. Isso não tem como uma máquina fazer. Sabe, assim, a construção das palavras de uma ideia, eu até entendo o uso de uma ferramenta auxiliar. Porque Até eu porque, encontrei... né, Jussara, o parecerista, tem parecerista que não vai avaliar com uma visão assim, escreveu do jeito dele. Normalmente gosta dessa questão mais robusta, né? Então, por exemplo, eu falo por mim, eu tive a ideia, eu escrevi o meu projeto e pedi o ChatGPT ali para dar uma ajustada, porque é meu primeiro edital. Então, eu falei, eu não sei como fazer, né? Como dialogar com o parecerista. Então, não sei se pode ser do meu jeito, da minha fala, não sei como vai chegar isso para ele. O negócio é que, como você falou, são funções diferentes em espaços diferentes, né? Porque o parecerista, ele se candidatou para estar ali avaliando aquele edital, né? E não colocando uma máquina para avaliar aquele edital. Exatamente, exatamente. A criação de uma ideia, ela passa por muitos processos, né? Que a escrita, inclusive, é um processo que a gente aprende na marra. Nem faz parte de um processo criativo, necessariamente, escrever. Nós somos do corpo, a gente sabe disso. Né? Então, assim, o ato de escrever, ele já é um filtro. Então, eu realmente vejo como lugares distintos, sabe? O uso do chat GPT pro proponente, que deve ser cuidadoso, sim, vou sempre dizer com muita ressalva, mas o parecerista está recebendo para ler e analisar subjetivamente dentro dos critérios. O que é, quando eu pego um projeto, dizer é relevante, não é relevante. Isso é muita responsabilidade, né? Eu lembro de eu passar, assim, noites e noites e noites pensando, poxa vida, como é que eu falo com uma pessoa que não é relevante sem ter um parâmetro? E aí, sim, eu me pauto, quando eu estou trabalhando para parecerista, para emitir parecer, eu falo, não é relevante. O que o edital define como relevância? Olha só, onde é que tem que ir? Para dizer, olha, não é relevante no caráter sociocultural da comunidade local, a relevância do tempo de atuação está curto. Entende? Não pode ser uma máquina, não tem como ser uma máquina para avaliação. Então, a gente precisa realmente entender como discutir isso, que eu acho que é uma grande questão para todos nós, né, dessa era, assim. Teixeira Coelho chama de era digital, assim, né, que é o caos, assim, a gente não vê o problema porque estamos dentro do problema, né. Que mais, people, vocês têm identificado? É isso também, né? É a primeira vez que a Decentra, que eles criam essa plataforma que ela é particular da Secretaria de Cultura, né? Antes a gente estava fazendo por outra plataforma, que foi o Prosas, na Paulo Gustavo, né? Isso. Tem também isso, né? A gente não sabe se os projetos que zeraram são porque não conseguiram ou porque a plataforma não leu, porque a plataforma não recebeu, porque, né? Assim, a gente também não sabe, porque realmente está assustador o tanto de desclassificados nesses 5, né? Então, do qual eu participei também. Enfim, e que a justificativa é sempre que falta algum documento, né? E a gente nunca sabe se não é um problema da plataforma também. Porque eu não sei se a gente tem que discutir isso, porque não é, né? Mas é uma cadeia de problemas. São camadas. Não, isso está super dentro. Eu não consegui pegar nenhum caso próximo ainda sobre a exclusão ou não submissão de algum projeto, mas acho que chegou um para o Godoy, né, Godoy, se eu não me engano. A dúvida que eu tenho com relação a isso é se quando falam lá, né, que ou o documento não consta ou não preencheu algum critério, se quando o proponente abre a plataforma, ele consegue ver preenchido. Porque uma coisa é a plataforma apagar
né? Então, assim, a gente já precisa exigir da plataforma um protocolo de inscrição que tenha como é que fala? O espelho da nossa inscrição. O checklist, né? O espelho mesmo da nossa inscrição, sim. Na hora que a plataforma emita isso na hora, porque na hora que voltar e falar, você não submeteu, você fala aqui, ó, no espelho da minha inscrição tá aqui. Então, a plataforma engoliu, excluiu, não aceitou, mas na hora que eu submeti, estava aqui. Até porque, se você submete um projeto, recebe o espelho dele, né, uma cópia dele, e confere e vê que não está alguma coisa, você está dentro do período de inscrição, você volta e coloca. Porque pode estar com a internet instável, né? Muita coisa pode acontecer. Então, eu acabei de pensar nisso, vou até anotar, né? Que é uma exigência que a gente tem que fazer, assim. Mas Ju, você viu isso um pouco? Não, então, com relação a isso, aqui em Patinga, a gente teve já pelo menos 2 casos que o plano de trabalho, ou seja, o projeto, ele não foi. E aí a pessoa ganhou 0 em tudo, porque ela não tinha anexado o plano de trabalho. E aí eu não sei se vocês lembram, mas, por exemplo, tinha alguns lugares que tinha asteriscos que eram campos obrigatórios. Lembram disso? E o plano de trabalho é um deles, obviamente. É o projeto, né? E eu não sei se vocês lembram, não ia se você não colocasse isso, que é campo obrigatório. Então, ou seja, era impossível a pessoa ela submeter a inscrição se ela não tivesse colocado ali o projeto, que é um campo obrigatório. Ela recebeu um e-mail falando que foi inscrito, e a Secult também recebeu lá a inscrição dela. Só que na plataforma não tem. E aí, mesmo essa coisa, Ju, que você traz do espelho, por exemplo, ela entra lá na plataforma, tá tudo. Tá lá as autodeclarações de negro, de PCD, de não sei o quê, tá currículo, tem tudo. Só não tem o projeto. Aqui tem 2 casos assim. O projeto não tá. E aí tá lá, na listagem sai o nome dela. Então, ou seja, ela inscreveu. Só que o projeto não foi anexado. E ele era um dos que tinha campo obrigatório. E aí ela entrou com recurso exatamente com essa justificativa. E aí, assim, não teve ainda, né, retorno de nenhum recurso, mas uma das teorias que a gente levantou é que, eu não sei se vocês lembram, que em vários momentos a plataforma apresentou instabilidade. Pode ser que, naquele momento, ela colocou, só que, por algum motivo, teve uma instabilidade, a inscrição foi, mas não salvou o projeto. E ela não voltou lá para poder aferir. Você não faz isso, você volta lá depois e olha, ó, tá aqui, currículo, ó. Não, você escreveu, você recebeu na sua caixa de e-mail falando que você recebeu o projeto. Isso é uma questão, tá? A outra questão é com relação também a prazo, que eu acho que é algo que a gente tem que questionar. Quem trabalhou com a Lei Paulo Gustavo ano passado lembra do perrengue que foi a gente, né, com aquela confusão toda para poder prorrogar. A gente não conseguiu isso, lembra? O Igor, na época, era acho que o subsecretário, né, o secretário adjunto, não lembro mais, ele não permitiu que fosse prorrogado, e a Secult demorou só para chamar parecerista, foram mais de 30 dias, com o edital encerrado, lembra disso? E fez todo aquele prazo, atrasou tudo. E a gente está caminhando para o mesmo lugar. Dessa vez, a gente teve 24 horas de prorrogação, celebramos, porque eu não sei se vocês têm acesso a essa informação, mas se não me falha a memória, Ju, não sei se você lembra disso, mas parece que 50% dos projetos, eles entraram na prorrogação. Eu não estou lembrando aqui agora do número, normalmente a Ju fala, o Godoy é ótimo com esse... Não estou lembrando. Godoy é a cabeça matemática. Mas é um número muito alto. Muito alto. Entrou nas 24 horas de prorrogação. Para vocês terem ideia, só em 1 hora da prorrogação entrou 1.000 projetos. Esse é um número que eu guardo. Nas 24 horas, lá em 1 hora das 24 horas, entrou 1.000 projetos. Então, ou seja, é importante a prorrogação. Igual também é importante que nós nos eduquemos para não deixar para a última hora, embora, né, teve, sim, problemas com a plataforma, de instabilidade, de que ficou fora do ar, mas também eu acho que o lado de lá também precisa se educar. Né? Hoje é dia 4, daqui a 6 dias fazem 30 dias que fechou o edital, que era para sair o resultado. Né? Daqui a 6 dias faz 30 dias
E era o resultado de todos, não tinha essa de começa... Não, gente, ontem, eu não sei se vocês viram, circulou nos grupos que ontem, de acordo com o cronograma oficial que a Secult publicou, era a data para iniciar os pagamentos. Isso está lá no site. Era ontem, dia 3 de abril, iniciar os pagamentos. Então, ontem era o prazo para iniciar. Ou seja, já teria soltado o resultado de todo mundo, teria passado o prazo para recurso, análise do recurso e já teria feito o processo de habilitação. Ontem era o prazo para iniciar pagamento. Né? Então, ou seja, nós temos que cumprir o prazo, e acho que temos mesmo. A gente precisa nos educar para cumprir. Mas lá do lado de lá também. Gente, eu posso pedir a palavra? Claro, por favor. Não temos ninguém na fila, não. Pode falar. Eu estou sem voz, tá? Meu nome é Renata. Eu sou projetista, hoje eu trabalho escrevendo projetos, mas eu fui servidora da Secult e fui servidora coordenando no FEC. Então, eu falo desses dois lugares, de alguém que esteve lá dentro, é o primeiro lugar, e segundo, de alguém que está permanentemente fazendo projetos. Eu vou contar a minha situação atual. Eu atendi 12 clientes na PNAB, 11 eu tenho o botão de solicitar recurso. Uma cliente, eu não tenho o botão de solicitar recurso. E aí eu estou desde o dia 27, eu não tinha isso no edital 10, não apareceu, só que eu não pedi a tempo. Agora no edital 2 aconteceu a mesma coisa, não tem o botão. Eu consegui, porque eu conheço pessoalmente muita gente de lá, consegui o contato pessoal de uma pessoa, liguei na tora para uma pessoa de vídeo de alguém de fomento, porque nenhum dos telefones, nem do fomento, nem da subsecretaria, nem da secretaria, nenhum telefone me atendeu. Eu estou hoje ligando, sei lá, desde 3 da tarde no telefone. Porque se chegar segunda, vão falar que eu deixei para a última hora, né? Então, estou hoje, passei a tarde ligando para a Secult, nenhum telefone me atendeu. Eu já estou no WhatsApp desde o dia 27, repetindo o mesmo texto. Eu não consigo, não abre para mim o prato. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Tem dimensões de falhas que eu acho que elas são muito maiores que a gente. Mas a minha proposta é da conversa começar no sentido de, e eu já postei um textão várias vezes lá nos grupos da PNAB, a gente está disposto a fazer o quê? A gente está disposto a bancar o quê? Porque esse processo seletivo, ele tem que ser todo impugnado. Então, eu acho que a gente precisa decidir assim, ó, a gente quer que de mal e porcamente, que algumas poucas pessoas recebam o dinheiro, ou a gente está disposto a perder o dinheiro, porque é isso que vai acontecer se a gente impugnar o processo, para comunicar que a gente não aceita essa forma de trabalho. Porque minha pergunta é o seguinte, como é que foi a LPG? Como que a Secult gerenciou a LPG? Né? Já estou vendo aí as carinhas. Da PNAB 2024, melhorou ou piorou? Então, a gente está numa sequência que ela é muito clara. O posicionamento da Secult, ele está muito claro. O secretário não atendeu uma convocação da Assembleia, é uma mensagem muito clara. E aí eu acho que chegou uma hora da gente tomar uma decisão muito clara de como a gente vai se posicionar. Porque, assim, se a gente fizer um movimento para, de fato, ter um levante da classe artística, gente, conta comigo do início ao fim. Agora, se for um movimento para o produto disso ser um documento, uma cartinha, e aí eu vou usar de licença poética, e vou dar uma banalizada, tá? Se o resultado disso for uma cartinha para a Secult, tá? Eu não vou colocar minha energia. Porque a gente está entendendo o tamanho do problema. É muito claro o tamanho do enfrentamento que ele é necessário. Então, a pergunta zero que eu faço é assim, ó. Qual que é o nível de embate que a gente está disposto a ter e qual consequência que a gente está disposto a bancar? A gente vai aceitar a migalha de uma ou duas pessoas, de fato, receberem um recurso, enquanto todas são violentadas, ou a gente vai bancar e impugnar esse processo? Porque o meu medo é a gente escolher o meio do caminho, sabe? Ah, não, nós vamos gastar muito tempo e energia produzindo um documento que não vai ser nem protocolado via Assembleia, nem Ministério Público. Ou seja, ele tem efeito de uma cartinha. Entendem? Entenderam qual que é a minha provocação? A gente está aqui para fazer o quê? Essa é a minha pergunta. Porque se for só para conversar, gente, com todo carinho e respeito, eu vou usar meu tempo para outra coisa. Agora, a gente vai fazer um enfrentamento real.
entendendo a consequência disso, que pode ser impugnar o processo inteiro, pode ser perder os recursos da FINAB em 2024? Essa é a minha pergunta. Obrigada, viu, pelo direito à fala. E meu celular está de ponta cabeça, olha aqui. Renata, é a gente que tem que agradecer a sua presença aqui, é a gente que tem que agradecer a sua fala, porque, por exemplo, assim, a sua fala ela tem um poder muito grande, porque assim, você está do lado de cá, mas você também acabou de falar que você vem de lá de dentro. Então, você conhece o mal pela raiz, né? Eu compactuo assim, plenamente com sua fala. Eu só fico pensando em duas coisas. Uma, me corrija se eu estiver errado, tá? É possível ainda essa impugnação? Porque, se eu não me engano, tem um prazo formal que, inclusive, é lá no início do processo do edital. E, pelo menos, o que eu sempre ouvi, a gente ouviu isso lá na Lei Paulo Gustavo, quando a gente fez coro, né, para as questões, é que não era mais possível essa coisa da impugnação. Essa é a primeira pergunta. E a outra é que faço coro, né, a isso que você fala, mas eu acho que essa articulação e essa força. Prova disso é que a gente... Quantas pessoas tem no nosso grupo? A gente está aqui agora com... 350. 301 falaram que viriam agora. Com 10 pessoas. E esse horário ele foi votado democraticamente, era o horário que atendia a maior. E aí eu fico sempre pensando que, nossa, foi uma punhalada que você me deu aqui no peito, porque, por exemplo, assim, me parece que o setor, e aí eu não estou falando só, né, da dança, mas o setor cultural inteiro acostumou com a ideia das migalhas. E me parece que a gente fica muito feliz quando cai uma migalhazinha para um e outro. E aí, assim, para poder fazer isso da impugnação, se é que ela é possível juridicamente nessa altura do campeonato, eu acho que a gente não poderia ser 10 pessoas, não poderia ser 20, 30 pessoas. Eu acho que tem que ser a galera toda que está prejudicada, porque pensa, se são 18 mil projetos inscritos, certamente a gente vai ter aí, eu não lembro agora de cabeça, mas certamente a gente vai ter aí, sei lá, 3 mil projetos contemplados. Então, ou seja, 15 mil não vão ser contemplados. E eu duvido que desses 15 mil a gente tenha 1.000 para isso. Mas isso, eu talvez possa estar sendo muito pessimista. Bom, eu já sou um pouco mais afeita. Aí, sabe, Renato, o Godoy está aqui para não me deixar mentir. Eu já falei isso várias vezes no conselho, para entender dentro do conselho o que a gente está disposto a fazer também. Esse tipo de lugar que você fala, onde eu vou gastar a minha energia e com o que eu estou lidando, é uma fala que a gente tem tido muito entre os conselheiros, e eu, particularmente, você falou que estava lá na época do FEC, eu não sei se você acompanhou. Eu praticamente adoeci por causa do FEC. Praticamente não, né? Eu criei processos aqui muito adoecedores, assim. Por quê? Porque a gente foi até fazer o negócio, até entender o que estava acontecendo, e eu acabei sendo muito a cara da vez, assim, né? Fui parar em assembleia, aquela coisa toda, nananã. Só que isso, gente, gera não só tempo, desgaste, cabeça, gera quem segura as contas depois, né, Godoy, que vê, porque, assim, a gente perde qualidade de vida de um jeito que ter o prêmio ou não ter o prêmio já não é mais sobre ser contemplado ou não. É sobre desrespeito, é sobre não ter dignidade para trabalhar, é sobre ser humilhado, né? É sobre, a gente ouviu, eu levei isso para a Assembleia, a gente ouviu da boca do secretário que a dança só sabe brigar. E isso tem muito a ver com o que a Renata falou aqui agora, que a gente fala e aceita. Fala. Eu não concordo com o secretário. Fui lá, peitei, falei de onde, né? Fiquei sabendo que isso foi dito, é uma coisa revoltante para o setor. Não tivemos nenhum pedido de desculpa, deixo isso aqui posto, porque acho que nunca houve essa devolutiva. Mas, assim, eu também já estou nesse processo de, e aí? Porque quando a gente chegou da Lab 1,
Eu estava chegando no Consec, os conselheiros estavam devastados. Devastados. Aí, passou-se pela LPG. Um trator em cima, principalmente Godoy também foi quem sofreu muito nesse período. Um trator por cima de todo mundo. Aí veio o FEC. O FEC é aquela bizarrice. E aí, sabe o que disseram para mim no FEC várias e várias e várias vezes? Eu tenho isso escrito no meu telefone. Não, agora vai dar certo, porque agora a gente está começando cedo. Não, agora vai ser assim. E todas as vezes eu falei, eu não acredito. Eu não acredito, porque tem 4 anos que eu estou aqui dentro, tem 4 anos que estão falando que vai melhorar. Então, essa sensação do não vamos nos indispor, não vamos fechar a porta e falar daqui não passa, para mim, como artista, né, como agente de dança, é a ação que a gente está cada vez mais cedendo. Por quê? Foi o que eu falei também em assembleia. É uma relação tóxica. A gente acredita, eles falam o que eles querem, a gente acredita, depois a gente adoece por causa do processo, eles mesmos resolvem o processo, pagam em tempo as custas da nossa saúde, aí a gente recebe e fica grato. E aí começa tudo de novo. Isso é um relacionamento tóxico. A gente está preso no fluxo que está sem nenhuma, como é que fala? Sem nenhuma orientação para acabar. A gente não tem nenhuma punição para quem está errando. A gente não tem nada. A gente só está igual um rato correndo dentro da própria rodinha, assim. Então, eu comungo muito, Renata, muito com a sua fala. Porém, como representante do setor, o que a gente precisa é um movimento setorial. E a gente não está tendo. Porque nós fizemos uma reunião, marcamos uma reunião para 30 pessoas, 31 pessoas, e vem 10. A gente marca a reunião com 1 mês de antecedência e vieram 7, gente. As reuniões estão gravadas. Eu acho que a reunião que mais passou gente aqui foram 20, né, Godoy? 20, 25 no máximo. Nós somos 350 no grupo. Sabe, assim, é uma mistura de desabafo com indignação, porque eu também fico pensando o nosso papel aqui, sabe? E aí, quando a Renata fala, se eu for perder energia com isso, eu preciso saber no que vai dar, a sensação que eu tenho é que a gente também está perdendo energia aqui, sem ter muito por onde se segurar. Então, também a gente está clamando para ter gente para vir junto, exatamente por essas falas e essas propostas, né? Eu acho que a Renata, além de uma fala, ela traz uma proposta. A gente vai topar chamar isso? Ou a gente vai seguir tentando remediar o que já está... igual, foi Godoy que falou, é igual como se eu tivesse com uma fratura exposta, passando mercúrio para curar. Não vai curar, né? Colocando band-aid. Então, assim, a gente precisa de reuniões para a gente criar coro, para a gente votar, entendeu? Para a gente ter peso e falar, o Fórum de Dança está puxando um movimento, vamos conversar com o Fórum da Música, vamos conversar com o Fórum do Circo, vamos conversar com o Fórum do Teatro e ver se esse coro engrossa, porque eu acho que é por aí também, né? O nosso basta nunca chega, nunca chega. E aí eu entendo, a gente também é muito vencido por um outro discurso, que é um discurso muito real de há pessoas que sobrevivem desse dinheiro. E eu falei isso muito e vou continuar falando, é por isso que a gente está aqui para fazer funcionar. Mas as pessoas que sobrevivem desse dinheiro não estão conseguindo nem fazer recurso, nem entender a regra do jogo, nem ter contato com... É igual a Renata falou, se não tiver contato com alguém, não consegue resolver o próprio problema. Então, eu fico muito indignada mesmo, e eu acho que a gente realmente tem que pensar nesse posicionamento individual dentro desse coletivo, sabe? E, Renata, eu, assim, não sei nem o que te falar. A minha colocação é essa, sabe? Mas, como representante, a gente tem que entender esse setor, e eu te pergunto se a gente consegue eco em outros fóruns. Eu acho que é muito importante também, né? Fabiana. Então, claro, é rapidinho, assim, porque eu também quero muito ouvir mais a Renata e muito bom ouvir vocês, porque essa parte da conscientização do que é o trabalho de vocês que estão na frente brigando por isso e que só existe editais e só existe essa política pública de direcionamento de dinheiro público para a arte por causa de luta de artista que resolve, né, tomar a frente e dizer a gente precisa e tal. Só para dizer isso, assim, muito obrigada, e que a gente precisa fazer um trabalho de conscientização muito grande mesmo, né?
porque é muito pouca gente trabalhando para muitas outras terem algum benefício, né? E é isso, ficar dentro dessa toxicidade, que é aceitar muito pouco, ainda bem que tem, né? E estar participando disso também é um lugar dessas reuniões, escutar falas como a da Renata, e vocês dois, obviamente, que estão ali dentro, lutando muito, é muito importante. Então, engrossar nós que estamos aqui também, engrossar esse coro, de pedir para que venham, vamos fazer, porque isso só existe porque a gente está em luta, e a gente não dá para lutar sozinho, né? Não dá para fazer uma luta federal com 3, 4 pessoas, né? Enfim, muito obrigada, é só isso. Ou quero ouvir a Renata de novo. Renata, pode seguir daí. Alguém levantou a mão antes de mim, gente. Mas eu posso falar? Foi a Fabiana, então, ela falou eu ia... já, pode falar. Tá. Eu ia fazer uma sugestão da gente fazer uma pergunta estruturada para as pessoas. Poderia ser como enquete, ou esses aplicativos de enquete, mas uma pergunta, não sei o que, Monkey, não sei o que, é um macaquinho. Eu sei de um aplicativo que é não sei o que Monkey, SurveyMonkey, eu acho, que ele é um aplicativo gratuito de fazer enquete. A minha sugestão de encaminhamento é fazer uma enquete estruturada, assim, não com pergunta de sua opinião. É assim, talvez dá para as pessoas 3 opções ou 5 opções, mas assim, a pergunta muito estruturada, que é assim, qual que é o seu lugar? Sabe? Para a gente entender qual é o lugar de cada pessoa, porque sobre a presença nas reuniões, eu até não critico muito quem não está aqui, porque, por exemplo, eu estou aqui por uma série de privilégios. Eu estou aqui e minha jantinha está ali sendo feita, gente. Eu vou comer jantinha nova, recém-comprada, entendeu? Para estar aqui é uma série de privilégios, então eu acho que a ausência do corpo da pessoa na reunião não quer dizer a ausência do engajamento. Eu acho que a presença tem mais a ver com privilégio do que a ver com a intenção das pessoas. Mas se a gente pergunta para elas de uma forma que, mesmo sem estar aqui, elas possam responder, que é assim, gente, olha, a gente vem de um histórico de migalhas que está há quantos anos? 10, 20, não sei. A gente vendeu a história de uma relação caótica e está só se degenerando, se esfarelando cada vez mais. Qual é o nosso desejo enquanto coletivo? E eu acho que na pergunta é muito importante ter a consequência, sabe? Porque, assim, o nosso desejo é entrar em embate. Quando eu falo de impugnação de edital, de impugnação, não estou falando da impugnação do edital, mas da impugnação do processo. Pensa comigo. Eu não sei juridicamente responder, tá? Mas eu vou falar para vocês de um lugar de pensar junto. Imagina um concurso público. Ele abriu vaga para 100 biólogos. Aí ele contratou 30 matemáticos. O edital em si, o lançamento do edital, não dá para impugnar. Mas vocês entendem que no meio do processo tem um dano ali que ele é muito claro, que deve ter um mecanismo jurídico que não permite fazer isso? Entendeu? Então, eu não sei responder juridicamente, mas eu acho que deve ter um jeito de explicar que quando um processo seletivo está caótico demais da conta. Só aproveitando a deixa, Renata, uma vez eu olhei sobre isso, só para não esquecer, tá? Eu vou só te interromper rapidinho. Tem impetrar mandado de segurança, gente. A coisa, quando não corre certo... Mandado de segurança é uma boa. Né? Oi? Eu acho que é uma boa. Porque eu acho aí que não mandado é de mais segurança a impugnação, é outro método, mas sim, só para ajudar aí na fala. Segue, por favor, viu? Desculpa. Eu estou falando bem de uma lógica mesmo, porque para falar juridicamente eu ia ter que falar a lei, isso eu não sei falar. Mas de um pensamento lógico, assim, se um concurso falasse que a regra vai ser ABC, e na hora que tomasse posse, cumpre a regra EFG, vocês percebem que tem um absurdo aqui, que só pelo princípio da razoabilidade a gente já conseguiria construir um processo? É isso que eu queria dizer. Eu não sei qual, mas eu acho que tem alguma saída. Só que eu acho que a pergunta é antes da gente resolver. Eu acho que precisa mesmo entender das pessoas qual que é o lugar. Você vai topar receber migalhas para sempre? Só para receber algo? Ou você quer uma política pública de fato estruturada, com uma secretaria equipada de pessoas, de intenção de fazer uma boa gestão, de ferramentas para a gente conseguir escrever o processo, sem ter que transformar numa profissão? Porque as pessoas falam, gente, a Secult fala assim, deixou para a última hora, como se escrever projeto fosse profissão.
Como se escrever projeto, as pessoas fazem depois que ela trabalha, depois que ela faxina, depois que ela cuida do marido, do filho, da mãe doente. Aí ela vai escrever projeto. Então, eu acusar uma pessoa porque ela deixou para o último dia é um absurdo master. É um absurdo master. Como assim deixou para o último dia, gente? Vocês estão contratando... Se o parecerista deixar para o último dia, eu posso entender. É a profissão dele. Ele tinha que se organizar para entregar a tempo. Agora, projeto, como assim que tá falando que deixar para o último dia é um problema? Entenderam? Qual é a realidade de quem faz projeto, gente? Não, A e gente deixar sabe. para o último dia é prazo. É prazo o último dia. É o que Então, assim, falam sobre deixar para o último dia como primeiro, se não fosse um modus operandi deles, de deixar o recurso para ser disponibilizado no último minuto, para a gente não conseguir impugnar o edital, e como se o último dia não fosse, entenderam? Então, assim, até nessa dimensão a gente está permitindo ser violentado e repetindo. Ah, mas deixou para o último dia. Ai, gente, a gente faz quando dá, porque não é nossa profissão principal. A minha, no caso, é. Mas a dos outros não é a profissão principal fazer projeto. Então, assim, perceberam a loucura? E, assim, se fosse igual o edital da PBH, que a gente sabe que vai sair o multilinguagens, por exemplo, tá, todo mundo sabe mais ou menos que carinha que ele vai ter. Aí, beleza, falar que deixou para o último dia é um problema. É uma caixinha de surpresa. É um edital que nem depois da inscrição aberta ele não se mantém constante. Então, assim, quem é que vai falar com a gente que é um problema deixar para o último dia? Tô esperando a última retificação, poxa. Tô esperando mesmo. Tô esperando liberar meu login. Eu tive cliente que demorou 11 dias para liberar o login. Eu só consegui porque a pessoa da TI acessou a máquina da pessoa. E eu só consegui esse acesso porque eu tenho acesso à galera de lá. Então, assim, os níveis de violência, e não tô falando achando bonito, não. Tô falando que é um absurdo chegar a esse ponto. Entenderam? Então, assim, eu acho que a pergunta zero, eu acho que a gente devia estruturar uma consulta pra gente, pessoas que estão lá no edital Spinab, pra gente, Fórum da Dança, assim, ó, até onde a gente está disposto a ir para brigar. A gente quer ficar quieto no 2024 e mandar uma cartinha com uma recomendação para 2025? Entendendo a consequência. Uma carta não é uma ordem. Uma carta não é uma intimação. Uma carta, ela não tem poder de força, entenderam? A gente quer, por exemplo, entenderam? Então, ter, sei lá, umas 4 ou 5 opções, essa é a minha sugestão de encaminhamento. Estruturar perguntas mesmo em parágrafo, contando, é esse lugar, com essa consequência, e a gente está nesse lugar e vai acontecer isso aqui. O que a gente está disposto a fazer no coletivo? Essa é a minha sugestão. Uma consulta para todo mundo, virtual, que as pessoas possam votar num aplicativinho ou num form. Pode ser num form, por exemplo, é uma excelente. E perguntar para as pessoas assim, até onde você está disposto a ir? Se a gente marcar uma mobilização presencial, a grande BH vem em peso, e as pessoas responderem o que elas estão dispostas a fazer, sabe? Para a gente saber também o que tem de recurso. O que tem de recurso? O que as pessoas estão dispostas? Entenderam? Então, essa é a minha sugestão para ter algum encaminhamento, só para não ficar na insatisfação abstrata. Não. Renata, eu super concordo, acho um encaminhamento excelente, mas eu pondero, assim, o que você falou, inclusive, da participação ser um privilégio, eu também concordo, mas tem um meio de campo que eu preciso fazer, que é entender que a gente tem pessoas em 350 que poderiam estar aqui multiplicando, e a gente já poderia, por exemplo, inclusive, abrir isso ao invés de uma enquete, mas abrir isso numa percepção muito mais geral, assim. E eu estou te falando porque essa é a primeira vez que a gente marca uma reunião de um dia para a noite, né, Godoy? A gente sempre marcou reuniões com 1 mês, com 20 dias, e as pessoas respondem. Então, assim, a coisa do formulário, eu entendo, eu acho que é um mecanismo que tem mesmo, sabe? Eu fico pensando como subverter isso ainda mais, porque quando a gente manda uma enquete e a pessoa responde e ela não vem, é o mesmo processo do formulário. Claro que o formulário tem uma outra cara, de um outro jeito, né? A gente com outras explicações, e eu entendo sua proposta com uma outra profundidade. Mas o modus operandi, né, de dizer que está disposto, se comprometer e não estar, já vem se repetindo há muito tempo. Então, eu não acho que a gente tem que desistir, não é uma fala no sentido de desarticular, muito pelo contrário, eu odeio essas falas, mas eu acho que é no sentido de alertar, da gente realmente multiplicar as vozes lá no grupo,
né? A chata da cobrança sou eu, o Godoy, que não é um espaço nosso, não é um espaço meu e dele, né? É um espaço coletivo. Então, isso que a Renata está falando precisa ter eco, não em mim, no Godoy, porque a gente vai multiplicar isso lá no CONSEC. Mas aqui entre nós, a gente deveria atuar em rede, né? Então, assim, essa autonomia precisa ser muito, muito puxada, sabe? E aí eu tenho percebido isso, que as pessoas, a gente bota lá, né? Faz a enquete, não só da reunião, mas eu tenho um formulário das pessoas dizendo qual o melhor horário para as reuniões. Eu e Godoy já marcamos em todos assim, né? Os mais votados, e sempre foram esvaziadas as reuniões. Aí 50 votos, 70 votos, entendeu? Formulário mesmo, né? Para a gente mapear as preferências, mapear quem é o setor, né? O que esse setor ordena. E o meu grande medo, gente, receio, né? É que a gente vai fazer o nosso primeiro fórum presencial agora. E aí? Será que a gente vai estar lá? Né? Então, eu acho que é jogar sério mesmo. Acho que tem que chamar para esse lugar de autorresponsabilização, mas entender também que quando se responde num mecanismo, né, de formulário, de enquete, para ação, há uma distância e a gente precisa se ajudar nessa articulação. Não acho que é só cobrando, né, mas tento entender cada vez mais como, assim. E aí, nesse lugar, eu fico um pouco sem saber mais como agir, assim, né? Então, eu realmente entendo, concordo super, mas eu vejo esse paradoxo, sabe? E eu acho que é um paradoxo que a gente precisa sentar e olhar de frente mesmo, assim. Seguir com essas estratégias, né, essa que você trouxe, eu acho que é um excelente encaminhamento, e realmente cobrar que as pessoas participem, e a gente ir atualizando, tantas respostas, a gente só vai finalizar quando tiver quantos por cento? 80% do grupo respondido? Né? Então, tem um lugar também de olhar para o que vai sendo feito, né? A gente vai botar um formulário. Qual o prazo desse formulário aberto? Acho que a gente tem que dizer um pouco sobre isso, sabe? Qual o prazo, como é que vai ser, depois que responder o próximo passo. E aí seria interessante, por exemplo, a gente ter grupos que pensem nisso. Porque, por exemplo, eu e o Godoy vamos para uma reunião segunda-feira de 3h30. No meio do nosso vucu-vucu aqui. A gente não precisa nem dizer o que cada um faz. No dia o dia final de entregar recurso. No dia final de entregar recurso. Eu estou tentando finalizar um doutorado que não finaliza, dando aula. Então, assim, a gente só não consegue. Então, o encaminhamento que eu faço é que a gente realmente abra esse grupo, né? Esse comitê, vamos dizer assim, essa comissão, para poder organizar esse movimento, que eu acho que é um movimento crucial, e que a dança precisa trazer isso para iniciar alguma coisa, né? Entendendo que a gente não está tendo o comprometimento quando a pessoa fala topo, né? Então, acho excelente esse direcionamento textual, né? E acompanhando mesmo essa participação e entender que dali sai alguma coisa. Mas a gente precisa que isso seja organizado. Então, assim, talvez seja uma proposta já a gente pensar em pessoas que possam colaborar com isso, assim, inclusive pessoas que não estão na reunião, né? Se vocês quiserem, Ju. Se vocês quiserem fazer um grupo, eu topo fazer a minuta. Então, tipo assim, a versão 0 dessa pergunta, eu acho muito importante passar por muitas pessoas, porque senão fica a opinião de um. Mas eu faria uma minuta dessa pergunta, e assim, uma página mesmo, contando, papo reto, galera. Conversa muito franca e honesta. Nós vamos gastar energia de vida nessa movimentação, que vai significar tempo, dinheiro, energia, cobrança, presença, ou a gente vai ficar num lugar um pouco mais passivo, sabe? Eu topo escrever isso. Só que eu sei que vai sair meu sentimento, aí depois precisa de um povo polir para ficar num texto aqui, sabe? Então, eu topo escrever a minuta, por exemplo, dessa consulta, de como que a gente vai fazer. Escreva ela. Renata, e depois roda e ajuda. Eu acho que já está topado, né? Com certeza, eu acho que a gente, ainda mais porque você tem a expertise de fala, porque você tem a fala dos dois lados. Você tem a fala do lado de cá, mas você também tem a fala do lado de lá, por ter estado dentro da Secult. Então, eu acredito que já está topado, e eu fico pensando que a gente precisa de incorporar mais Maria Baderna, sabe?
essa, né, bailarina que foi tão importante, né, para os movimentos por direitos, e não é à toa que baderna virou, né, um termo que acabou caindo na boca, né, do povo, mas eu acho que a gente precisa incorporar mais Maria Baderna e trazer os outros movimentos também, porque essa não é uma luta da dança, especificamente, exclusivamente, né? Eu acho que todos os outros setores, o teatro, o circo, a música, as artes plásticas, a literatura, todos eles nós estamos no mesmo barco. Nós estamos no mesmo barco. Então, eu acho que era importante da gente fazer isso. Gosto muito da sua proposta, acho que, né, tem que ouvir essas pessoas. É importante mais ouvir, né, o que é que cada um está pensando, o que é que cada um... como é que cada um se vê dentro desse processo, porque às vezes eu tenho a impressão, sabe, Renata, que a gente vai indo na correnteza, sabe? Nós estamos sendo levados, fomos levados pela LAB na promessa de que a Lei Paulo Gustavo vai ser melhor, porque a gente não, a LAB foi a primeira. Olha o estrago que foi a Lei Paulo Gustavo. Aí agora estamos na PNAB, mas no salário que, olha, o que a gente vai consertar na PNAB, a Paulo Gustavo. Está pior, né? E a PNAB são 5 anos. Esse é o primeiro. Então, ou seja, se a gente continuar do jeito que está, o ano que vem vai ser pior do que esse, né? Queria só, né, continuar. Exatamente. Aí uma coisa, Godoy, que já vieram me dizer quando eu falo isso, de para tudo, né, que tem a ver com essa fala da Renata. Mas os estados que não executarem não terão o recurso do próximo ano. Chama o MINC. Sabe, bota o Ministério Público. Será que não vai ter mesmo? Por falha de execução do governo, os artistas vão ser prejudicados? Isso é uma situação para quem executou e não executou 60%. Mas e para quem, sabe, para estar fazendo mal feito ou com muitos erros? Então, assim, a conversa é realmente descer para o nível, descer não, modificar para o lugar que precisa, né? E aí, gente, de novo, vou falar sobre coletividade. Não é um espaço que a gente quer, né, e tá nessa fala, não é uma função para a Renata. Eu gostaria de perguntar, por favor, quem poderia se juntar a ela que está aqui para colaborar, e eu acredito que pelo menos 3 pessoas nesse grupo seria o número mínimo para que isso tenha, assim, mais olhos, mais percepções. E aí, obrigada, Fabiana. A gente já conta com a Fabiana, e a gente não precisa ser 3, tá, gente? Pode ser mais, quem está nos escutando aí. E, claro, tem pessoas lá no grupo que já estavam puxando algumas discussões. Eu acho que a gente pode abrir isso lá e ver quem também entra, porque é crucial, gente. É crucial, assim. E, realmente, não, como a Renata mesmo disse, não é uma função para uma pessoa só. Primeiro, para não ficar enviesado. Segundo, para ter mais percepção e colaboração. E terceiro, que a gente tem que começar a entender a importância de multiplicar os braços. Não só dessa forma, mas digo mais. Eu falei com o Godoy já não sei quantas vezes que eu quero virar as costas e sair daqui. Quem a gente tem para chegar depois? Né? Então, esse lugar de trança precisa acontecer. Né? Então, obrigada, viu, Fabiana, que você colou aí com a Renata. Eu abro o grupo lá para vocês, né, trabalharem no tempo de vocês, e a gente vê quem mais consegue juntar. Vanessa, Ângela e João têm interesse, têm disponibilidade nesse momento? Tem umas coisas no chat também, né? Deixa eu só ver o que o pessoal está falando no chat. Está muito complicado, somaram notas erradas, né? Fazer uma conta de calculadora deve estar muito difícil até para a inteligência artificial, se estiver sendo usada, né? Como está sendo analisada a questão de falsa autodeclaração de pessoa negra? Não está sendo, até onde eu sei, a UFMG. A Secult, ela não tem banca de heteroidentificação, e com isso, o MINC, né, que trouxe essa orientação dos editais terem
Não, mas na verdade os editais também do Estado, né? São autodeclaratórios. O que tem acontecido muito é as pessoas perguntarem onde são feitas essas denúncias, e eu entendo que são feitas na ouvidoria. Não sei se o Godoy entende alguma coisa diferente disso. Na ouvidoria, porém, tem uma questão muito delicada, que é a questão factual, como que isso é comprovado, né? Fazer uma denúncia contra alguém, eu não estou dizendo que não deve ser feita, mas fazer uma denúncia contra alguém coloca você em posição de comprovar alguma coisa ou de seguir com aquele fato até que alguma coisa seja alinhada. Então, a gente também, eu não sei dizer sobre isso. Então, não sei se você lembra, ano passado a gente conversou rasamente sobre isso numa reunião do CONSEC. Não temos ainda uma comissão de heteroidentificação, como a Ju acabou de falar. Mas a gente vê nos grupos várias pessoas falando de pessoas que estão usando a autodeclaração de negro apenas por causa das cotas. O que eu acho que tem que ser feito é imediatamente a denúncia. Tem que denunciar, eu acho que assim, denuncia na Secult, denuncia na ouvidoria, mas a denúncia tem que ser feita. E aí o que vai ser feito? A Secult ela tem que apurar isso, né? Provavelmente, imagino que, né, essa comissão, eu lembro do Zé Júnior falando que teria que ter essa comissão, né? E é avaliado pelos fenótipos, né? Imagino igual qualquer uma outra universidade. Então, por exemplo, né? A pessoa lá, ela usou a autodeclaração, teve a denúncia. Eu imagino que a Secult tem que ter essa comissão para fazer essa análise e se chegar à conclusão de que essa pessoa, né, usou de má fé para entrar por cota, eu acho que o projeto é desclassificado. Agora, lembrando que o negócio tem que ser pago até 31 de junho. E aí, assim, terminou o processo dos resultados preliminar, já entra para o recurso, já sai o resultado do recurso, já vai para habilitação e pagamento. Então, vocês têm que fazer a denúncia agora, né? Saiu o resultado, você identificou, faça a denúncia. A gente não tem muito isso, né? Esse hábito, né, de denunciar, mas tem que ser feito. A minha dúvida é para onde, Godoy? Se é ouvidoria ou se é Secult? Eu acho que os dois. Na dúvida, faria nos dois, entendeu? Em um e outro. Uhum. Vou fazer um outro comentário. Eu fui parecerista dos editais da PNAB do Rio. Quem operacionalizou a PNAB do Rio foi a FGV. Nossa, gente, foi o ciclo de parecerista, assim, emocionante, apaixonante, quanto foram bonitas as seleções. Assim, eu ficava arrepiada. Primeiro da seleção das pessoas. Sabe quando você trabalha com um grupo que você quer ser amigo de todo mundo? Eu queria ser amigo de todo mundo, pelo nível de dedicação, de respeito que as pessoas tinham pelo processo. Segundo, eu escrevi 50 pareceres, 2 voltaram para mim assim: Renata, você tirou ponto de coisa que não está no edital. Você pode orientar o proponente a fazer isso, mas você não pode tirar ponto. Legal. Voltaram 2 pareceres. Ou seja, a gente emitiu o parecer e alguém leu esse parecer. E no que estava inapropriado, voltou para a gente corrigir. E assim, eu não ia receber. Se eu não corrigisse, se eu não entregasse os 50 e eles aprovassem os 50, não tinha remuneração para mim. Então, assim, é por isso que é sobre o processo, não é nem sobre só o parecerista. As bizarrices que a gente está vendo, eu nem coloco no colo só do parecerista. Eu acho que é um pouco do processo, sabe? Então, por que uma das soluções que a gente pede não é isso? Que seja operacionalizado por um órgão externo à Secult. Assim, a UFMG eu vou citar, mas com 1000 ressalvas. Nós temos UFMG, nós temos Fundação João Pinheiro. Fundação João Pinheiro. Por que a Fundação João Pinheiro não operacionalizou a nossa PNAB? Por que, sei lá, a APA, tem a APA. Por que a APA não operacionalizou a nossa PNAB? Então, eu acho que uma sugestão que eu, Renata, colocaria no documento para validação do coletivo é pedir que a PNAB 2025 seja operacionalizada fora. Assim como o Rio fez. A SESEC do Rio não tinha estrutura, contratou a FGV.
Percebem que a gente poderia ter feito a mesma coisa? Contratar a Fundação João Pinheiro? Contratar o FMG? Contratar a APA? Tem os 5% para isso, né? Para contratação de pessoal capacitado. Então. Entenderam? E assim, foi um processo lindo, o processo da FGV. A gente teve uma discussão longa sobre desclassificar por documentação obrigatória. E aí a galera bancou a discussão, os pareceristas engajaram na discussão, eles estudaram a legislação de criação da PNAB e retornaram, assim, foi lindo, gente, foi um processo assim, pensa um processo em que todo mundo está comprometido em fazer dar certo. Foi muito legal, minha experiência de parecerista é mais legal. Então, assim, por que a gente não faz com a FGV do Rio, que fez ser tão legal? Mas a gente tem em Minas, então eu acho que uma sugestão que pode estar nesse documento é isso. Se reconhece que não há estrutura, não há pessoal, não há sistema, contrata alguém para fazer. Isso é uma possibilidade real. Isso tem sido pedido pelo Consec, acho que é isso que o Godoy vai falar, né, Godoy? Não, eu ia falar duas questões, assim, uma que né, a Renata foi parecerista, né? Eu não fui parecerista nesses editais, fui aqui no município do lado, que é Timóteo. Mas até onde eu sei, parece que Minas é um dos que pior paga. Porque também isso é uma outra questão, diz que paga muito mal os pareceristas. Né? Isso é um problema. O outro que não foi utilizado o recurso de forma adequada, que é aquele 5% para operacionalização. Eu lembro que da Lei Paulo Gustavo, me corrija, Ju, se eu estiver errado, mas eu acho que quase 3 milhões ou algo do tipo foi devolvido, que era para daqueles 5% de operacionalização, e né, poderia ser evitado. O outro é que, por exemplo, acho que foram contratados uma equipe com 30 pessoas agora, recebendo, se eu não me engano, R$1.700. Quem hoje no mercado está para poder trabalhar por R$1.700? Então, eu até falava que era melhor contratar, sei lá, 10, recebendo 5, porque você teria uma mão de obra qualificada para poder estar desenvolvendo o trabalho que precisa. E outro, a Renata teve lá, né, dentro da secretaria, grande parte, desde a pandemia, os funcionários da Secult, eles não trabalham de segunda a sexta lá no prédio administrativo. Parece que é metade em home office e metade presencial, metade dos dias da semana, tá? Acho que eles vão lá, tipo, 3 vezes, se eu não me engano. O resto tá de home office. E quando tá de home office, parece que a coisa, ela não caminha. Tanto é que por isso que a gente não consegue falar nos telefones de lá da Secult. Não tem ninguém lá. A galera não vai. Você lembra, Ju? A gente foi numa reunião lá no prédio administrativo, a gente entrou na sala, não tinha ninguém. Não tinha. Você lembra disso? Não tinha ninguém. Aquela sala gigantesca, um monte de cadeiras com mesas, computador. A sala estava vazia. Desde a pandemia, não voltou para o trabalho presencial. Metade dos dias da semana, a galera está de home office. Né? E a gente tem falado muito, Renata, esse lugar da universidade. Eu sou da área acadêmica também, e aí uma coisa que surgiu, não foi nem eu que puxei, mas a importância de pessoas que estejam acostumadas com esse rito, né? Porque é isso, um processo de seleção de uma pós-graduação, tudo isso né, a banca de heteroidentificação que tem nas universidades. Inclusive, eu tive a chance de conversar com uma moça que é da banca de heteroidentificação da UFMG, e ela me esclareceu muita coisa, assim, eu não sabia nem como é que era o processo, porque eu sou da comissão de bolsas da pós da UFMG, na Belas Artes, que eu estou fazendo doutorado lá. E tem tudo isso também, né? Então, assim, é uma coisa que a gente tem pedido, só que é isso, sabe? É isso que me faz toda vez virar para o Godoy e falar, Godoy, acho que eu vou sair. Porque, assim, não adianta a gente estar tendo bons encaminhamentos, né? Os conselheiros estão trabalhando para caramba, dando ideias lindas. A gente, né? Tem muitos que são pareceristas, que apontam coisas que poderiam simplificar, e a coisa não muda. Não muda. E aí entra LPG, entra FEC, não muda. Então, realmente, assim, tem esse discurso para universidades ajudarem, inclusive falaram das universidades estaduais, a princípio, né?
exatamente porque é uma prestação de serviço junto ao Estado. Não sei como é que isso vai encaminhar nas próximas conversas ainda, mas é uma coisa que a gente vai seguir cobrando, já está sendo dito. Eu já ouvi da Secult que isso vai ser feito, mas também já ouvi outras tantas que seriam e não foram. E aí é sempre esse limbo, sabe? Então, com certeza, isso precisa de gente que saiba fazer o processo. E aí uma coisa que você traz também, que você passou no Rio, que é o oposto que eu estou passando em Fortaleza, inclusive não recomendo ir para lá. Eu fiz um edital lá do município, é o contrário, assim. Eu tive um coletivo de pareceristas comigo, que foi exatamente essa sensação, super competentes, maravilhosas, a gente discutindo até de madrugada alguns casos específicos do edital, porque é muito subjetivo, e é por isso que a inteligência artificial não pode fazer o trabalho deles, e eu vejo a diferença daí. A gente debatendo, para quando entregar a Secult de lá falar assim, não, gente, pode desconsiderar isso. A gente falava, não, mas está no edital. Não, mas pode desconsiderar, a gente realmente acredita que é melhor não. Aí a gente fez um complôzinho, assim, de tipo, olha, eu não vou contra o edital, você vai? Não, nem eu, então vamos de acordo com o edital. Se a Secult quiser, ela que retifique o edital. Mas aí tem muito esse lugar, né, de qual é a orientação que está sendo passada para os pareceristas. E eu também tenho esse lugar de falar, gente, não adianta bater em parecerista, porque isso é um escudo perfeito para esconder o que a Secult não está fazendo, que é orientação, formação, capacitação de parecerista. Tempo, né? Godoy falou demais, falou, gente, como é que eles vão analisar esse tanto de projeto com 30 dias? Pelo jeito, utilizar uma ferramenta. Será? Não sabemos, estamos desconfiando. Então, assim, vem antes, né? A gente fala, parecerista preguiçoso, eu fico muito chateada quando isso aparece, porque não é, gente, a pessoa também está ali trabalhando, né? Tive a chance de ter um contato com alguns que foram do FEC, depois do processo passado, para ouvir um pouco, né? Até porque os nomes estão lá, assim. Na verdade, eu recebi umas denúncias horrorosas que parecerista enviou para alguém para enviar para mim, porque eu que estava com a cara lá, a tapa. E falei, ó, parecerista não está recebendo, parecerista não está tendo orientação, parecerista isso, parecerista aquilo. Então, assim, é surreal. É surreal. Isso aí que você teve no Rio é uma coisa que a gente espera que, tendo com as universidades junto, a gente possa vivenciar também, porque, honestamente, também tem chegado quanto que os pareceristas estão abandonados. Orientações que não são claras, é o que tem chegado para mim, tá? Orientações que não são claras, falta de orientação, e aí, por si só, eu pensando como parecerista, quando pego o edital, tá tudo muito genérico. Então, se falta orientação específica da Secult e o parecer tá genérico, eu, ao invés de desclassificar todo mundo, acho que eu passaria todo mundo, porque a pessoa fica também sem ter muito como julgar, né? Acaba que fica dando total para todo mundo e a gente cai nas ações afirmativas, que são decisivas para uma coisa ou para outra. E nas cotas, que cota não se discute, cota se cumpre. Mas a ação afirmativa é o que vai diferenciar o ponto, porque se o próprio edital ele não dá não dá essa gradação de nota para poder colocar as pessoas, né, fazer uma colocação, vão ser os outros critérios, né? Então, tem que pensar nisso, tem que falar disso sim, né? E ter instituições que estão lidando com isso de uma forma... É isso que você falou, né? Não vou dizer nem só responsável, mas com a devida responsabilidade legal. Porque o pior disso tudo é a gente ver os erros e não poder ter nenhuma consequência para quem erra. E nós aqui, nesse processo que não acaba, né? Mas sim, Renata, foi bom ter lembrado disso, e isso já é uma coisa que está em discussão. Porém, como vocês viram, as escutas para 2025 foram para o Beleléu, né? Porque nós estamos na PNAB 24, nós já estamos em maio de 25, abril, abril de 25, e nem se falou ainda sobre os editais de 25 direito, não se falou do FEC de 25, quando falou do FEC, falou para fazer o Restaura Minas, que nós estamos aqui com o olho desse tamanho, sem saber o que vai acontecer até agora. Então, a gente tem muita água para correr debaixo da ponte, e aí é um passo mesmo de cada vez, né? E aí eu entendo, então, que a gente está se orientando hoje por essa enquete, né, que as meninas
se prontificaram a puxar. Eu vou colocar lá no grupo para a gente trazer mais gente. Acho que é importante também esse diálogo abrir lá e pensar nas nossas próximas caminhadas a partir disso, assim, porque não dá para dar um passo e sentar, né? Que é o que a gente tem feito, assim. A minha percepção é um pouco dessa, assim, desse lugar. Eu acho que a galera está muito achando que vai ter uma PNAB 2025, só que, para quem conhece o setor público, sabe que em outubro o orçamento fecha. Então, para uma coisa pagar esse ano ainda, o edital tem que sair no primeiro semestre. A gente está em abril, e até o meio do ano a gente vai estar engajado com a PNAB 2024. Então, assim, é por isso que eu quero muito saber das pessoas o quanto elas estão dispostas, porque eu acho que as pessoas estão acreditando que, assim, não, gente, já chega a PNAB 2025 e vai ser outra realidade. Não vai. Para ser outra realidade, a gente teria que ter começado consulta pública em janeiro, fevereiro, para os editais serem feitos em março, abril, para serem lançados em maio, para ter inscrição em junho e julho, para avaliar agosto, setembro, para pagar outubro. Isso. E nós estamos denunciando isso desde o ano passado. O atraso e a responsabilidade no não cumprimento do cronograma, né, que a gente pôde ouvir dentro da Assembleia, que não está atrasado não, porque não tinha cronograma, e agora tem um cronograma que ninguém respeita, né? Então, assim, você está certíssima. A minha grande questão, sabe, Renata, é como conscientizar uns aos outros, assim, lá dentro do grupo mesmo, né? Porque o espaço de diálogo, para mim, é esse aqui. Lá a gente articula para vir para cá, né? Aqui a gente articula para ir para a rua. Aqui a gente articula para ir para a Assembleia, né? Então, é isso, gente. Eu estou pedindo ajuda mesmo, né? Eu e Godoy, eu acho que a gente tem falado isso muito, assim, de esse suspiro, assim. Eu juro para vocês que eu me importo muito mais com uma reunião com 8 pessoas, onde esse tipo de assunto aparece, essa profundidade de lugar é discutida, do que também 300 pessoas onde a gente fica só reclamando, né? A gente tem esse paradoxo também. E aí é super importante, olha, né? Então, mas é nesse espaço. E aí agora a gente precisa trazer essas pessoas, né? Então, assim, gente, a gente não consegue um contato na mídia para sair, tipo, fantástico, assim, saiu no Fantástico, sabe? Ninguém tem um contato desse. Para sair uma reportagem contando o processo inteiro, ninguém. O que a gente, o processo inteiro, se não saiu ainda é por falta de interesse da mídia, porque a mídia sabe, né, assim, tem isso. E tem uma coisa, né, Renata, eu acho que está todo mundo nesse aquele brinquedinho do parquinho de criança que sobe e desce, de quem que vai botar a cara a tapa para dar esse boom, né? Por isso que eu falo que se a gente articula como fórum, a gente traz outro fórum ou não. É o fórum da dança que está fazendo isso, né? Então, assim, interessa muito a alguém, e a gente, né, sabe muito bem como é que essas coisas vão acontecendo, que o processo siga como está. E por algum motivo, não interessa a mídia dizer tanto sobre isso. A mídia tem acompanhado muito as assembleias, né? Que aí eu acho que tem esse poder, assim, né? As denúncias do carnaval estão saindo na mídia, mas realmente, assim, um lugar de chega, vamos abrir, eu acho que a mídia só vai acompanhar se isso for um movimento social do setor. Um movimento cultural, né? Do setor. Desculpa, cortou para mim. A mídia só vai acompanhar o quê? Eu acredito que a mídia só vai acompanhar quando isso for um movimento realmente do setor. Né? Tipo, vamos parar. O Fórum de Dança topou falar sobre isso. Aí a gente pode tentar organizar com quem a gente sabe, mas primeiro a gente tem uma força de um coletivo, né? E nós não somos pequenos. Nós somos um setor, né? Um setor é muita coisa. Então a gente precisa ter essa força de setor para falar com a mídia. Que seja. Né? Sabe quem que eu acho que tem o perfil de escrever esse documento conosco? Sabe o Comitê da Cultura que fez uma capacitação? Eu estou quase sem voz, tá? Vocês estão vendo? Sim. Sabe o Comitê da Cultura que fez uma capacitação para os editais? Aquela galera do... Godoy está no comitê, Godoy? E, gente, eu vejo esses movimentos, mas eu não gravo. O que é o quê? Sim, o Híbridos é uma das 4 OSCs que compõem o Comitê de Cultura de Minas Gerais. Aí, ó.
Não é uma galera que para a gente fazer esse documento junto, o Comitê de Cultura? Sim, sim. Eu posso acionar a coordenadora, que é a Flávia Nolasco, que é da IC. Então, eu acho que tá ali o perfil de pessoas para fazer esse documento junto, sabe? Tem As uma 10 pessoa pessoas. também, Renata, que eu gosto muito, que é o Maquele. O Eu Maquele. vi ele na Assembleia arregaçando, né? Não, ele assim tem um entendimento, sabe, é uma figura. Eu posso chamar aí no grupo e passar o contato dele, eu tenho. Maquele é um cara muito, muito bom. Então, acho que assim, a Flávia, enquanto, né, coordenadora do Comitê de Cultura de Minas Gerais, e ele, eu acho que assim, sabe, é fundamental. Eu não sei falar o nome dele, ele é do Consec, escreve Roblenho. Como é que é o nome? Como é que fala? Rodrigo Roblenho, é isso mesmo. Roblenho? Então, Roblenho. pelo tanto que ele estava Ele é do naquele circo. grupo Editar Spinave, pelo tanto que ele estava apoiando a galera, ele ficava trabalhando ali, né? Como se ele fosse... ele ficava o dia inteiro respondendo a galera. Eu acho que talvez eu conheço ele mais por ali do que pelo Consec, do tanto que ele respondeu a galera, as dúvidas. O Roblen tem um trabalho incrível, assim, mas nesse momento ele tá, assim, devagarinho saindo, você viu que ele saiu dos grupos, né? Porque ele tá com um trabalho se deslocando, né, territorialmente e tal. Então, assim, eu acho que ele pode ser uma pessoa que contribui para uma versão final. Mas eu já sei, a gente é muito próximo, o Rodrigo é muito bacana, ele vem nas reuniões da dança, olha, né, assim, por isso que eu falo que esse lugar é o lugar de articulação, né? Então, ele veio para estar com a gente mesmo, para fazer coro, ele é representante do circo, entrou no grupo, né, tudo isso. Então, eu acho que ele pode sim colaborar, mas muito mais nesse final, porque agora ele está realmente, assim, esgotadíssimo, inclusive para sair no processo de se desligar também desse lugar de representação, por causa desse trabalho, o motivo é ótimo, mas é isso, né? Se a gente estrutura o setor para funcionar, qualquer um de nós pode sair daqui, né? A coisa não para. E é isso que a gente precisa começar a entender. Aqui no fórum da dança, assim, que eu acho que fica esse lugar, sabe? E aí, vocês falando disso, duas pessoas que eu acho que a gente pode trazer, a Rosinha puxou muito esse lugar de chega, gente, então para tudo. Se tá errado, para tudo. Isso já foi dito lá no grupo. E a gente tem o Ítalo, que é o representante da dança no Comuc, em BH, né, que está muito ativo também no município, já mandou mensagem que não conseguiu entrar, porque tá ali, mas ele está sempre antenado. Então, acho que a gente tem uma trupe legal aí para poder fazer esse documento e pensar no que isso pode desdobrar mesmo, sabe? Propor mesmo, assim, enquanto a gente vai falar na reunião. Chama aquela moça do circo, que na época que precisava de comprovante de residência, foi ela que fez o de todo mundo. Como que é o nome dela? Eu A sei de Sula quem. ou Não, eu acho que não é a Sula, não é a Sula, não. E você fala que elaborou os projetos? Elaboradora. Eu lembro que na época do FEC foi ela que deu o comprovante de residência para a galera toda, que conseguiu organizar. Então é a Madalena Rodrigues do Sated, não? Que a Não. Madalena Rodrigues do Sated, na época da Lab, ela é que fez um documento para os circenses. Mas teve uma pessoa que fez a elaboração dos projetos. Aí essa eu não lembro, não sei o nome. E teve a Sula Mavrudes, que foi representante do circo, que também é poderosíssima, assim, né? A Sula Eu estou desconfiando que é a Sula. Eu sou bem ruim de nomes, eu estou desconfiando que é a Sula, mas eu não sei. Eu lembro que na época do FEC, foi a pessoa que ela organizou o comprovante de residência de todo mundo do circo. Foi ela que conseguiu fazer o documento para essa galera ter o equivalente a um comprovante de residência. Ela é do circo? Então, ela fez de todo mundo do circo, mas eu não sei se ela própria é do circo. Eu acho que é a Sula. Não, a Sula, ela é do circo, ela é... Mas eu acho que a Sula, ela não faria, assim, a Sula ela é muito atuante, assim, né, no social, não, mas eu não sei se ela teria essa pegada da elaboração dos documentos, tomara que sim. Mas a Sula brigava muito por isso, pela não solicitação dos documentos, da comprovante, né, do comprovante de residência, pela especificidade, né, do povo do circo. Eu chutaria que foi a Sula, mas eu não lembro quem que foi, eu só ficou marcado isso. A Sula é uma senhora. Que fala portunhol, assim? De cabelo branquinho. Ó, branquinho, batidinho.
Ela fala um português meio com um espanhol, com... Não, né? Não tô nela, não. Eu vou ter que perguntar a galera da minha época quem que é, porque tem uma pessoa que foi essa pessoa que fez todos os comprovantes do pessoal do circo. Tá. E aí eu acho que tem. Eu vou mandar um oi no grupo para vocês saberem que eu sou eu. Tá. Beleza. Eu te Renato, mando o telefone do Maquele e o da Flavinha. Gente, Beleza. eu vou ter que sair, porque eu tinha falado com a Ju que eu tinha um compromisso até daqui 1 hora, mas como eu tive uma reunião à tarde, então eu tenho que resolver umas coisas antes do compromisso. Mas Não, eu acho que nós também vamos encerrar. A gente falou em 1h30 de reunião, a gente, né, começou 10 minutinhos depois, estamos aqui 5 minutinhos. Eu acho que, assim, tem que ser reunião objetiva também, acho que a gente pôde encontrar alguns caminhos. Alguém tem mais alguma coisa que gostaria de colaborar antes da gente encerrar? Eu acho que talvez, Ju, é só entender o encaminhamento, né? Eu estou entendendo que o encaminhamento é esse. Renata, né, vai fazer esse material. A gente entendeu aqui que talvez era legal chamar outras pessoas para ajudar. O nome do Maquele e o Comitê de Cultura de Minas surgiu como possíveis colaboradores. E segunda-feira a gente vai tentar levar para a nossa reunião um pouco do que aconteceu aqui, né? Isso. Eu queria, se vocês quiserem, ao longo do final de semana eu pego os contatos. Eu não entendi se é para eu chamar essas pessoas ou se vocês vão convidar. Se for para eu chamar, ao longo do final de semana eu pego esses contatos e faço o contato. E eu queria o prazo para sexta-feira que vem eu entregar essa minuta. Eu ia te perguntar isso, quanto tempo você acha que dá para vocês, né, desembolarem, Fabiana aí também tá junto. Pode ter autonomia, Renata, e chamar, tá? Vai, Tá. segue eu chamo, eu só preciso, o que a gente faz? A gente faz um grupo no WhatsApp, é isso? Eu acho que eu chamo as pessoas, conto o que é, posso mandar até um videozinho assim, com a carinha, conto o que é, aí eu colocaria um prazo de sexta agora, porque o que eu acho? Eu acho que o importante é o documento nascer. Então, sexta agora ele não vai estar pronto, ele não vai estar lindo, mas o que eu acho importante é ter uma versão que tire do 0 e coloque a gente no 1, porque a partir daí, com as pessoas contribuindo, é aí que ele vai ficar bom. Então, eu colocaria uma semana, mas com uma expectativa real, assim, vai ser um documento rascunho, é uma minuta, ele é uma primeira proposta. E aí, em cima dele, a gente vai vendo quem engaja para ajudar a elaborar. Tá, eu acho nesse primeiro momento é só com a gente da dança, né? Ainda não vai ter muito explicando. Eu acho. E eu já usaria aquele documento que está lá no edital Spinab, que está cheio de sugestão. Sabe, aquele grupo com 1000 pessoas? Tem um documento pronto ali. Então, eu pegaria aquele documento que já está muito pronto e colocaria ele na forma de proposições. Se a gente escolher A, possivelmente acontece isso, com a consequência é isso. Se a gente escolher B, acontece isso, umas 3 opções, 5 no máximo, o mínimo de opções para as pessoas se posicionarem, e ele nasce. E ele nascendo, a gente vai descobrir se essas pessoas vão engajar ou não, se é um movimento que vai, né, perder força. Eu acho que o importante é ele nascer, mesmo que ele não nasça tão bem feito, porque 1 semana é pouco tempo. Sim. A gente tem o e-mail do fórum, se vocês quiserem, eu posso abrir o fórum, abrir o Forms, colocar vocês de colaboradoras para vocês editarem livremente, e aí para ficar registrado no e-mail do fórum como para ficar para quem vier depois, entendeu? Renata. Eu pensei em fazer um documento no Word mesmo, na primeira versão, sabe? Documento no Word, entendeu? Tá. E aí eu entrego essa minuta que eu vou mobilizar as pessoas e o documento. Se ninguém vier, eu vou fazer sozinho. Aí sexta-feira vai ter essa versão 0. Aí a gente roda ele no Word, mais 1 semana, eu acho, e aí essa sexta agora eu entrego, a segunda sexta ele fica rodando, e aí sim, ele vai para o Forms. Porque eu acho, né, enquanto ele for texto, eu acho importante construir no Word. Ótimo, que as pessoas... Entendi a proposta. Acho que é bacana, né, Fabiana? Também. Sim. Eu estou bem em silêncio aqui também. Estou aprendendo. Beleza, pessoal. Um bom final de semana para todo mundo. Gratidão por terem ficado aqui até agora aí com a gente. A gente dá notícias, né, Gil? E acompanhem a reunião de segunda-feira. Entrem no chat, também deem a opinião de vocês durante a reunião. A gente vai colocar o link lá no grupo na segunda. Perfeito. Tá, segunda. Tá. Bom descanso. Beijo. Beijo, Godoy. Tchau. Meninas, muito obrigada. Obrigada. Renata, uma coisa também que me
Olha, a Ângela saiu, tadinha, e eu segui falando, né? Deixa eu parar aqui. Uma coisa que é interessante também